Muito obrigada. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente do Fundo de Resolução, que acabou a dizer que não estará eternamente nas suas funções, mas eu tenho que lhe dizer que às vezes parece que estes assuntos relacionados com crédito mal parado e com perdas relacionadas com bancos parecem de facto uma história eterna e interminável, porque os anos passam e nós continuamos sempre aqui a ter as mesmas conversas e, portanto, eu acho que valia a pena fazer aqui um bocadinho de história, para enquadrar e para ver se de uma vez por todas aproveitamos, até porque já esclareceu aqui alguns detalhes, mas aproveitamos para estabelecer alguns pontos. O ponto da situação agora é o seguinte: o novo banco não deixou de ser do Estado, passou a ser parcialmente, maioritariamente da Lone Star, mas o Estado continua a ser acionista do novo banco, embora um acionista praticamente sem nenhum direito. E o Fundo de Resolução, parcialmente com empréstimos do Estado, é responsável pelas perdas associadas a determinados ativos em determinadas circunstâncias. Este é o ponto de situação. E agora eu gostava de fazer um bocadinho de história, porque esta história começa, ao contrário do que eu aqui ouvi dizer, não começa em 2014, eu acho que esta história começa muito antes, esta história começa no BES. Não sabemos exatamente, teremos que ir ver o primeiro crédito que ainda está por pagar hoje. Mas, em todo caso, eu gostava de começar por contá-la, porque é aí que ela começa a intercruzar-se com a nossa história, na resolução de agosto de 2014. E aqui eu vou fazer uma interpretação que é livre, mas que é a história tal como eu a recordo. E eu acho que não terei tido uma visão que seja particularmente deturpada da coisa. Aquilo que eu recordo é que em agosto de 2014 já o Banco de Portugal tinha conhecimento profundo do BES, pelo menos devia ter tido, tinha havido ETRIC, tinha havido inúmeras avaliações, portanto conhecia o banco, não era um banco desconhecido. A resolução é feita pelo Governo de então e é criado um novo banco. E não foi o Parlamento que disse que o novo banco era um banco bom. Quem disse que o novo banco era um banco bom foi o Banco de Portugal. E eu creio não ter tido uma alucinação quando percebi, quando se falava do balanço e da divisão do balanço, eu creio não ter... se eu percebi mal, acho que 99% dos portugueses perceberam mal. Aquilo que compreendemos é que o balanço estava limpo. E limpo no sentido de não ter ativos tóxicos. Aquilo que se veio a perceber mais tarde é que isto não era verdadeiro. Estava limpo, no fundo, dos problemas com o BES Angola e dos problemas com a família Espírito Santo, mas tudo o resto que se possa imaginar ainda lá estava. Bom, e esta é a minha primeira pergunta. Porquê é que isto foi assim? Porque este balanço só fechou, até se pode dizer que conheceria mal, mas na realidade o balanço só fecha em dezembro de 2015. Aliás, fecha em dezembro de 2015 com uma capitalização adicional, que foi feita não através do recurso ao Fundo de Resolução ao Erário Público, mas através do recurso ao não pagamento de empréstimos obrigacionistas. E, portanto, isto também convém que seja dito, porque não foram apenas os contribuintes que perderam dinheiro no novo banco. Há, de facto, fundos, os tais fundos especulativos e fundos abutres que perderam dinheiro e perderam dinheiro a sério no novo banco, e isso, infelizmente, também teve consequências para os contribuintes, porque significou teve um impacto nos juros que todos nós pagamos pela dívida pública. Bom, e, portanto, o que eu gostava de entender é se o Fundo de Resolução, quando fecha o balanço, sabe que está a fechar um balanço com uma série de ativos tóxicos. Do lado do Banco Bom e do lado do novo banco. É isto que eu gostava de perceber. Como é que são feitas estas auditorias? Porque compreenda que já na história do BES começamos a ver os auditores com uma certa desconfiança. Mas repare, isto parece tudo um bocadinho aleatório, porque as contas são auditadas e há um ano em que determinados ativos valem 2 mil milhões de euros e depois, no ano a seguir, já valem zero. E aparentemente estas contas são auditadas e isto é tudo mais ou menos aleatório. E, portanto, se é assim, eu às vezes começo a questionar a mim própria se este investimento é um investimento com retorno. Porque se a aleatoriedade é desta ordem, com franqueza, então, se calhar mais valia haver menos garantias
e poupar-se alguma coisa na obtenção nestas garantias. Em segundo lugar, o momento da venda, porque este momento é também ele muito importante. Porque se até aqui se podia ter dúvidas, eu acho que no momento da venda toda a gente percebeu que o que estava a ser vendido tinha ativos tóxicos e tinha ativos tóxicos no sentido óbvio, que não valiam, não tinham, o seu valor real não era o valor pelo qual estavam contabilizados. E eu gostava de lembrar declarações da época, do governo da época, creio eu que do Primeiro-Ministro, mas em todo caso do governo da época. Ao contrário do inicialmente proposto, não é concedida qualquer garantia por parte do Estado ou qualquer outra entidade pública. Portanto, em 2017 não havia garantia nenhuma. E mais, a venda não terá impacto direto ou indireto nas contas públicas. E, portanto, eu gostava de perguntar, isto é manifestamente falso, não preciso lhe perguntar, porque é óbvio que é manifestamente falso, mas isto é que criou o chamado mito da surpresa, porque há bocado dizia, eu não sou o Sherlock Holmes. Eu acho que não era preciso ser o Sherlock Holmes para perceber que sim, isto era uma garantia e sim, isto ia ter impacto nas contas, direto e indireto. Direto e indireto. E, portanto, eu gostava de perceber porque é que foi escolhido este modelo. Porque até podemos perguntar a nós próprios o que é que seria melhor, se pagar os 3.900 milhões de euros ou 3.500 milhões de euros à cabeça ou se ir esperando para fazer a conta. Eu até posso, conceptualmente, perguntar o que é que seria melhor. O que eu quero entender é porque é que o que foi escolhido foi este modelo. Aquilo que eu percebi é, a partir deste momento, era evidente que havia um conjunto de ativos que não valiam, não tinham o valor pelo qual estavam contabilizados. Alguém, obviamente, fez as contas e chegou aproximadamente aos 4.000 milhões de euros, aos 3.890 milhões de euros. E eu gostava também que nos esclarecesse quem é que escolheu este modelo. Porque disse aqui, há bocadinho, não foi o Fundo de Resolução que vendeu. Quem promoveu a venda foi o Banco de Portugal, em conjunto com o Ministro das Finanças. E, portanto, eu gostava de saber se foi o Banco de Portugal ou se foi o Ministro das Finanças que decidiu vender desta forma e com este modelo. E que, mais uma vez lhe digo, acho que não é preciso ser o Sherlock Holmes neste momento para se perceber que este valor iria ser utilizado. Bom, ponto de situação agora, e com isto termino. 2.976 milhões de euros já foram utilizados do capital contingente. Traduzindo, o Fundo de Resolução já entregou ao novo banco, dos 3.890 milhões de euros, que são o teto, já entregou ao novo banco 2.976 milhões de euros. Sendo que, em perdas associadas a estes ativos, já há 3.670 milhões de euros. E, portanto, o Sr. Doutor afirmou aqui, na altura, seguramente não vamos atingir o limite. Eu gostava de saber se hoje diz a mesma coisa ou se já não está assim tão seguro de que não vamos atingir o limite de 3.890 milhões de euros. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Cira Meireles. A palavra ao Sr. Presidente do Fundo de Resolução, Dr. Márcio. Muito obrigado, Sra. Deputada Cira Meireles. Eu só, enfim, isto às vezes as imagens têm este risco, mas eu quando disse há bocadinho essa imagem, não sou Sherlock Holmes, não era quanto à questão dos ativos, era na questão das partes relacionadas, não é? Era mais nesse aspecto, porque se nós não temos evidências pelos meios habituais, consultando as instituições congêneres, fazendo isto, quer dizer, não era nesse sentido relativamente às partes relacionadas. Bom, mas então, deixe-me dizer-lhe o seguinte, não, eu disse que o Fundo de Resolução não vendeu o novo banco, não é, digamos, como, repare, é só uma questão de esclarecimento factual, porque é assim, mas digo que estou inteiramente de acordo com a venda do novo banco e percebo perfeitamente porque é que ela foi feita nos termos em que foi, porque eu estava no Conselho de Administração do Banco de Portugal, quer dizer, em 2017, e portanto votei a favor e estou de acordo. E estou de acordo porquê? Porque, repare, já disse há pouco, um fracasso era um fracasso decisivo. Há pouco disse, já não sei se foi a Sra. Deputada Mariana Mortágua ou outro Sr. Deputado, mas as instituições europeias não nos iam dar mais chance.
há um propósito de consolidar o sistema bancário cada vez com menos unidades e podia ser aproveitada. Teríamos um problema, só os depósitos garantidos, garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos, eram 14 mil milhões. Não é? Portanto, é evidente, a venda permitiu melhorar os ratings da República, melhorar os ratings do setor bancário, quer dizer, deu confiança. Repare, a oneração dos recursos públicos fez-se faseadamente e isso permitiu a saída do procedimento de déficit excessivo. Quer dizer, há realmente um conjunto de aspectos extraordinariamente positivo para a confiança do setor, porque, repare, se nós em 2014 tivemos a resolução e depois o novo banco em 2017 tínhamos que fazer não sei o quê, ou uma nova resolução, ou pior ainda, uma liquidação, quer dizer, então seria verdadeiramente catastrófico. Portanto, dizer-lhe isso. Agora, a questão, portanto, clarificar isso, quer dizer, eu estava no Conselho de Administração, eu entrei no Conselho de Administração do Banco de Portugal no dia 20 de junho de 2016 e a partir daí sou solidário com todas as decisões que foram tomadas. E no Fundo de Resolução, em 1 de março de 2017. Aliás, repara, até o contrato o contrato não é bem promessa, mas é um SPA que fica dependente depois das autorizações regulatórias, só se deu em outubro, mas quer dizer, até só houve ali um mês, embora eu também participasse como membro do Conselho, mas não tinha diretamente o piloto. Isto para dizer o quê? Repare, a venda teve enormíssimas vantagens para o país. E o pior de tudo seria agora causar-se problemas, enfim, adicionais que pudessem, digamos assim, pôr em causa esse adquirido que realmente representou já um grande esforço. Segundo, o Fundo de Resolução, só uma nota também de esclarecimento, o Fundo de Resolução não aprova balanços nenhum. É que eu não quero dizer isso, que até o Fundo de Resolução nunca aprovou nem o balanço do banco. Eu não estava no Conselho de Administração do banco, portanto, quero dizer, olha, o único balanço que eu aprovei foi precisamente o do BESMAL, porque eu estava no Conselho de Administração e esse aprovei. Portanto, não aprovei os outros. Agora, repare, eu já disse aqui um pouco, é evidente que às vezes a história é ingrata pelas palavras usadas, etc. Quer dizer, verificou-se efetivamente que o novo banco tinha realmente problemas que alguns não eram completamente identificáveis e não, no período pré-resolução, eu já não estava no Banco de Portugal desde 2010 e, portanto, a questão é que se, mesmo que esses ativos tivessem sido, como eu já disse há pouco, ou colocados enfim, separados ou quer que fosse, ou passados para o BESMAL, tinha de se pôr mais dinheiro, e quem tinha que pôr mais dinheiro era o Estado português em 2014 também, não é? Era o Estado português que também tinha as suas condicionantes nesse contexto, não é? Portanto, há aqui um conjunto E depois, repare, o novo banco, ainda hoje, isto é fantástico, e com estas polémicas todas, é um banco, digamos, que está acima do ranking que ele tem do ponto de vista geral na questão do financiamento às empresas. É um banco que é capaz e, portanto, nós, como a senhora deputada, e muito bem, começou por dizer que o banco ainda tem uma participação pública, pois tem. E agora, por isso é que as decisões sobre as vendas das operações têm que ser, muitas vezes, decisões compromissórias, têm que se aliar, digamos assim, o impacto que vai ter no mecanismo de capital contingente, em que se combinar isso com a criação de condições para que o banco se solidifique, progrida, não seja aquilo que às vezes chamamos na gíria um banco zombie, não é? E que daqui a algum tempo nós possamos vender também a participação do Fundo de Resolução e com isso garantir um encaixe que permita melhorar a situação,
digamos, líquida, negativa do Fundo de Resolução e ajudar a pagar os créditos que existem ao Estado e aos bancos, etc. Portanto, esse aspecto eu gostava de dizer. Agora, evidentemente que gostava só de deixar uma nota que as pessoas reparem. Ainda agora tivemos num mercado maduro, que é o mercado da Alemanha, não é? Uma empresa cotada nada mais, nada menos que na Bolsa de Frankfurt, foi a Wirecard, que era a estrela, e caiu em menos de um fósforo. Isto para lhe dizer, em menos do seguinte. Isto para lhe dizer o seguinte, o setor financeiro, e por isso é que, digamos assim, a idoneidade de quem o dirige, a supervisão, tudo isso é fundamentalíssimo. Mas, infelizmente, se há, e disse há pouco e muito bem, pois os problemas, é claro, não vinham do momento da criação do novo banco, vinham de trás, não é? E acho que já, e sobre isso acho que ninguém pode ter dúvidas nas múltiplas frentes em que esses aspectos têm desenvolvido. Mas é sempre um setor muito delicado e, portanto, às vezes aplicar a diligência máxima não chega, mas quando não aplicamos a diligência máxima temos sempre de tender para ela.